Eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, eu ia apresentar um trabalho de genética médica em grupo e eu estava super atrasado. Eu estava no trânsito, estava tudo parado, eu estava bastante irritado com aquela situação, minhas mãos suavam, meus músculos estavam tensos pegando no volante do carro e vinham muitos pensamentos na minha cabeça que eu ia chegar atrasado, que eu ia tomar uma nota baixa, que o meu grupo ia brigar comigo. Quando eu estava chegando no anfiteatro para apresentar o trabalho, eu senti um aperto no peito, um aperto muito forte, meu coração começou a palpitar e parecia que algo muito ruim ia acontecer, minha cabeça ficou totalmente vazia e eu pensei, eu estou passando mal, estou tendo alguma coisa, eu estou tendo um AVC. Foi uma sensação horrível e eu nem sei quanto tempo durou. Essa situação é verdadeira e eu vou no vídeo de hoje explicar para vocês a diferença entre ansiedade e pânico, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, eu vou falar sobre a diferença entre pânico e crise de ansiedade, entre a ansiedade geral e o pânico, que é uma dúvida que eu ouço muito, tanto no consultório quanto aqui no YouTube, nas redes sociais. Vou falar de uma forma muito prática, direta e objetiva. Mas antes disso eu peço para você que está olhando o canal a primeira vez, que você se inscreva aqui para receber conteúdos nossos 2 vezes por semana, falando sobre temas de neurociência, de depressão, ansiedade, como melhorar a nossa performance mental, como enfrentar as dificuldades do dia a dia com mais bem-estar, mais qualidade de vida. Ok? Bom, para fazer essa explicação da diferença entre pânico e ansiedade, eu vou usar o flipchart para explicar de uma forma muito simples e prática, para que vocês incorporem essa ideia e não esqueçam mais. Então, como vocês podem ver aqui nesse flipchart, eu listei os principais sintomas, tanto do pânico quanto da ansiedade. Tem alguns sintomas que são comuns, mas tem diferenças entre essas duas classificações. O que eu queria que vocês guardassem é que o pânico, ele é algo que é súbito, ou seja, de repente, e é extremo, é muito intenso, e a ansiedade é algo que é contínuo e progressivo, mas os dois são muito desagradáveis. Uma forma que eu gosto de explicar para os meus pacientes e também uma forma que me ajudou a entender isso quando eu aprendi na faculdade de medicina é pensar num filme de terror. Eu gostava muito de ver filme de terror, né, quando eu era criança. E nesses filmes de terror, uma hora ou outra tem um personagem que está andando num lugar escuro, deserto, onde a gente sabe que vai vir alguma coisa para dar um susto, mas ainda não veio. Essa sensação de tensão que vai criando com aquela música, né, de fundo, que vai aumentando devagarinho, né, essa sensação de tensão. Antes do susto, quando a gente sabe que vai vir uma ameaça, mas ela ainda não veio, essa tensão desagradável é muito próxima da ansiedade. Enquanto que, quando vem de fato o susto, né, quando vem algo ameaçando, isso está muito próximo do pânico. Com a diferença que no pânico, o corpo ele dispara a reação de susto sem ter essa ameaça visível. Por isso que é uma coisa tão enlouquecedora, é tão desagradável, porque nós não entendemos por que o corpo está disparando aquilo. Então vamos ver sintoma por sintoma. Eu coloquei aqui no meio sintomas que eles são comuns entre os dois quadros. Então aqui, nesse coração aqui com a setinha para cima é palpitação. Palpitação, coração batendo mais rápido, taquicardia. Isso ocorre tanto no pânico quanto na ansiedade, é muito comum isso. E aqui eu coloquei um pulmão, né? O pulmão eu coloquei 2 setinhas para cima, por quê? Porque o que ocorre é que a frequência respiratória ela fica maior, a gente respira numa frequência mais elevada, só que a sensação que nós temos é que o ar está faltando, nós temos uma sensação às vezes de sufocamento, uma sensação de que nós não conseguimos puxar o ar, então por isso que eu coloquei essas setinhas para cima e essa daqui para baixo. Bom, na ansiedade, então, ela é contínua e progressiva. Então, continuamente a gente vai sentindo, né, esse sentimento de tensão. Então, aqui seria uma tensão muscular, principalmente no ombro, mas pode ser em todos os músculos. Aqui, esse rostinho tem a ver com uma irritabilidade. A gente fica muito sensível a ameaças e nós tendemos a atacar essas ameaças que vêm, essas potenciais ameaças
que vem na nossa direção. Então, em relação ao trânsito, até em relação às pessoas. A irritabilidade. Aqui eu coloquei esse rostinho aqui com essa gotinha de suor para representar tanto uma sudorese que pode acontecer, mas também um sentimento de cansaço, de fadiga, porque a ansiedade rouba muita energia da gente. E aqui, essa noite, né, com esse personagemzinho aqui acordado, representando a insônia, que é comum na ansiedade. Nós temos várias noites de dificuldade para iniciar o sono, ou que nós iniciamos e temos dificuldade de manter o sono. Então esses seriam os principais sintomas de um quadro ansioso. Enquanto que no pânico é algo muito extremo, rápido, intenso. Tem esses dois sintomas, aumentam a frequência cardíaca, aumenta a sensação de palpitação, aumenta a frequência respiratória, que vem uma sensação de sufocamento. Mas aqui, ó, existe uma sensação de aperto no peito, às vezes como uma pontada, às vezes como uma opressão, como um peso aqui. Existe uma sensação, um pensamento ou uma sensação de que algo muito grave está acontecendo. Ou um infarto, ou um AVC, ou eu estou perdendo totalmente a minha sanidade mental. Então, de que algo muito grave está acontecendo. Existe tremores. É muito comum um tremor que pode vir também com sudorese, mas o sentimento de que o corpo, que os músculos estão trêmulos. É comum também numa crise de pânico. Aqui, com essa interrogaçãozinha, né, seria para representar os possíveis sintomas de desrealização e despersonalização, que seria um desligamento temporário da realidade. A pessoa ela não se reconhece, ela sente que ela está fora do próprio corpo, ou ela sente que ela mesma não se reconhece, ou então ela sente que o mundo, a realidade está muito estranha, ela não reconhece as coisas, como se ela estivesse num sonho, em algo desconhecido, estranho. É uma sensação que não é tão comum, mas pode acontecer. Tem muito a ver com esse aumento da frequência respiratória e com a troca de gases, né, de gás carbônico e oxigênio que altera. Isso altera o nível de ácido e de base no sangue. Mas é o sintoma de desrealização e despersonalização, a realidade muda. E aqui é uma representação de um estômago, né, e o início do intestino, para representar sintomas de dor de estômago, de dor de barriga, de náuseas e do intestino sendo mais solto ou prender de uma vez intensa. Então esses são os principais sintomas. É claro que cada pessoa vai ter uma crise de pânico e de ansiedade de um jeito específico. Aqui eu coloquei de uma forma só para ficar fácil da gente gravar. Eu gosto muito deste gráfico que eu vou desenhar para vocês verem qual que é a diferença entre o tempo e a intensidade de cada um deles. Então, o pânico ele tem mais ou menos esse padrão. Começa a ansiedade que não está tão intensa e de repente vem um aumento muito abrupto de ansiedade e depois isso vai caindo, sendo que depois que passa a crise o nível de ansiedade pode permanecer maior do que estava aqui. O que é importante? O pânico, então, ele começa e atinge o pico dele, ou seja, o máximo, num intervalo de tempo muito curto, em geral em 10 minutos. E depois ele vai passando. Normalmente, isso daqui é variável, mas fica em torno, né, de 30 minutos. É claro que algumas pessoas isso dura mais tempo, outras pessoas dura menos tempo. E como a ansiedade fica maior, o nível de ansiedade fica maior, às vezes a pessoa tem a percepção de que a crise de pânico durou muito mais tempo. Mas em geral ela atinge um pico em 10 minutos e ela vai diminuindo. É muito difícil que ela dure mais do que 30 minutos. Na ansiedade, o padrão já é diferente. Ela é algo que é mais contínuo e progressivo e vai variando. Vai aumentando, vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo, até que vai aumentando mais. E vai caindo. E ela pode durar minutos, ela pode durar dias, ela pode durar semanas, ou pode durar meses. Então, a ansiedade é uma coisa mais contínua, variável e progressiva. Quando a gente percebe que vai ter algo em que nós vamos ser desafiados ou uma situação que é muito aversiva, ela aumenta, depois tem alívios, aumenta, depois tem alívios. Então, como vocês puderam ver, a diferença básica entre ansiedade e pânico tem a ver com a intensidade e a duração dos sintomas, mas nada impede que essas duas coisas aconteçam concomitantemente, de uma forma unida ao mesmo tempo, como aconteceu na descrição que eu fiz
na introdução do vídeo. Eu estava num quadro de ansiedade, que era uma tensão contínua, devido ao fato de eu estar atrasado para a minha apresentação, e de repente veio uma crise muito aguda, uma coisa muito intensa, como um raio que caiu no meu corpo, muito desagradável. Então eu estava numa intensidade de ansiedade progressiva e de repente veio uma crise de pânico. Eu queria que vocês deixassem no comentário se vocês já tiveram momentos de ansiedade, se vocês já tiveram crises de pânico e se vocês estão conseguindo agora diferenciar quando que nós temos uma crise de ansiedade ou um quadro de ansiedade mais contínuo e quando nós temos uma crise de pânico. Nem sempre é fácil isso, mas conforme a gente vai entendendo e prestando atenção, a gente vai conseguindo descrever e a gente já começa a desligar no nosso cérebro esse circuito do pânico e da ansiedade. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com o conteúdo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.